Você pode estar falando de que a gente perdeu, que a arbitragem teve influência, eu concordo com você. Você pode estar falando que o time jogou mal como um conjunto, eu concordo com você também. Por isso que eu já fiz um outro vídeo que está aparecendo aqui no card falando dessas duas coisas. Mas agora eu vou tratar especificamente dos jogadores e da atuação individual do Fluminense. Esse daqui é a análise dos jogadores. Avaí 1, Fluminense 1, jogo válido pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Só para não perder o hábito, seja bem-vindo, você guerreiro de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Não se esquece do like aqui embaixo. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Estou aqui tentando analisar a atuação individual dos jogadores. Para avisar, vai sair um vídeo ainda nesta segunda-feira falando também da questão do lance lá do pênalti. Então fica na guarda aí, já se inscreve e deixa o sininho ativado aqui embaixo. Primeiro jogador que vamos falar é o goleiro Marcos Felipe. Mais uma vez, um destaque positivo do Fluminense, considero como um bom destaque. Como eu queria que isso tudo que está acontecendo nesse ano em relação ao goleiro tivesse acontecido no ano passado. Que no final da temporada ali Júlio César tivesse se machucado. É óbvio que hoje a gente olha, Júlio César pegou o pênalti no final, então não tem discussão, mas o que eu digo ali é Marcos Felipe ter essa oportunidade no final do ano passado e que a gente iniciasse esse ano já com total confiança nele, sem ter contratação de Agenor, sem ter Rodolfo de titular. É um goleiro consistente. Já são poucos jogos. Sim, são 4 jogos em que as poucas falhas que ele teve foram falhas de tempo de bola, ocasionadas por falta de ritmo. Mais uma vez, muito bem no jogo contra o Avaí e, claro, pegou um pênalti no final. Se adiantou muito pouquinho. Assim, eu acredito até que se ele não se adianta, se o pé dele tá na linha, ele pegava também. Então, tecnicamente, muito bem. Na lateral direita, Gilberto. Outra boa partida de Gilberto, porém, vamos destacar, né? Se eu destaquei que lá era contra o Palmeiras, hoje ele teve liberdade. Hoje, Gilberto teve liberdade total, porque o Fluminense jogou com um volante a mais. Por mais que a gente, Daniel, faça uma função de transição, Todd segurou muito mais e fez às vezes de lateral direito. Então o Gilberto teve muita liberdade no primeiro tempo, no segundo, claramente ele cansou, ele dá até entrevista sobre isso no final. Só que foi bem na frente. Há algum tempo atrás, nem isso ele estava fazendo, estava errando tudo na parte da frente do jogo. É mais um daquela cota de que pro ano que vem não vai ficar, porque tá emprestado e não vai valer a pena renovar o empréstimo, mas pelo menos fico feliz por um cara que se dedica tanto ter feito uma boa atuação e, claro, vamos valorizar aqui a jogada do gol, já tinha tido uma antes, que ele cruza, a bola passa, o Marcos Paulo bate pra cima, e a jogadaça no gol surge do pé dele, inclusive a assistência dele, o gol, né? Na zaga, nós temos Nino e Lucas Claro. Primeiro eu vou falar sobre a atuação de Lucas Claro, que fazia uma atuação segura. Vamos ser sinceros aqui, o esforço era pouco, porque o ataque do Avaí conseguiu, acho que esse foi o pior time que a gente enfrentou dos 38 do Campeonato Brasileiro. A pior atuação de um time foi esse Avaí contra o Fluminense. Um time que não queria nada com nada com a hora do Brasil, e o que queria não tinha qualidade. No caso do Lucas Claro, fazia uma atuação segura até o último minuto, até aquele último lance, pelo menos. Porque a gente vai lembrar muito, já acrescentando o Nino na jogada, a gente vai lembrar muito do pênalti ridículo que Nino faz. É um pênalti, uma falha ridícula ali. Não tinha necessidade dele dar o bote de primeira naquele pênalti, e mesmo tomando corte, revendo o lance, eu vi que o Dodge chegava já na marcação. Mas a gente vai lembrar muito desse pênalti de Nino, mas vamos lembrar que no início da jogada o Lucas Claro dá o bote também de cabeça tentando cortar numa bola que já estava perdida, que se ele espera o atacante do Avaí tocar de cabeça, ele desarmava. Então, assim, foram bem, na maior parte do tempo seguros, porque também não tinha um ataque que pressionava muito, mas no único momento e no principal momento, os dois falharam. Então, uma atuação que eu considero, você ter uma atuação normal contra o Avaí já é algo meio estranho, mas, enfim, chama atenção. Agora, ter uma atuação com erro decisivo é brabo. Na lateral esquerda, Caio Henrique. Vai parecer repetitivo, e de fato é repetitivo, mas é um jogador muito bom, é um jogador com muita qualidade, jogou todas, eu sempre tenho que lembrar isso, ele jogou todas as partidas do Fluminense no ano. As que ele não jogou é porque ele estava convocado jogando também. Então é um cara absurdo que jogou os 90 minutos hoje mais uma vez. Porém, na maioria dos lances achei ele um pouco afobado com o Johnny Gonzalez, não estava entrando, até porque complica um pouco para ele a questão do campo, né? O do gramado estava melhor um pouquinho nas linhas de fundo, mas o toque por baixo estava bem complicado, e ele não é um cara muito que joga com bola no alto, né? Ele é um cara muito de toque de bola no chão.
tava complicando um pouco o jogo dele também. Passando pro meio de campo, vamos falar de Alan. Um jogo discreto porque ele, poucas vezes ele teve que organizar o jogo, até nos momentos que teve ali o jogo sempre passa por ele, né? Toda a bola do Fluminense passa por ele, tanto que Alan, se você vê aqueles gráficos de receber bola, né, de passe, ele é o cara que mais distribui e o cara que mais recebe, normalmente, é o motor do Fluminense. E, bem, ele não tem muita culpa do segundo tempo da estratégia utilizada e ele sumiu do jogo, né? Porque ele ficou sem muita função de marcação, porque o Dodge estava pegando de um lado e o Yuri estava mordendo também do outro, e aí ele ficou naquela. Ele tinha saída de bola, mas não tinha com quem sair. Aí começou a complicar e ele sumiu um pouco do jogo. E aí, já falando de Yuri, como eu citei, um mordedor, vou repetir a mesma coisa da atuação dele contra o CSA ou até contra o Palmeiras, por exemplo, né? Uma atuação boa, assim, dentro da função dele, dentro das limitações dele. Vamos sempre lembrar, é o Yuri. Ele tenta organizar jogadas mais à frente. O meio do Fluminense estava muito difícil de jogar, eu falo disso lá na análise pocket, porque o meio do campo lá estava muito seco e a grama, a bola quicando muito, então era difícil de conseguir jogar. Por isso que esses jogadores, tanto o Alan quanto o Yuri e o próximo que eu já vou incluir aqui logo, que é o Dodge, tiveram dificuldades para jogar, para sair pelo meio, porque o Fluminense por ali não conseguia tocar a bola, que é o seu traje habitual de chegar ao ataque. Então isso acho que dificultou as atuações ofensivas. Defensivamente, eu achei que o Yuri bateu muito. Achei que o Yuri passou um pouco além da conta e se for dessa forma, meu amigo, aí ele vai virar o brucutu que toma 3 amarelos a cada 3 jogos. Tem que se acalmar. Já falei um pouco de Dodge, né? Ele vai ficar aqui ainda porque fez uma boa atuação. Aí tem muita gente que vai falar, nem viu o cara no jogo. O Dodge, normalmente ele é discreto, isso é algo como algo ruim, mas pra hoje, no caso pra ontem, né? Pra quem tá vendo isso daqui já na segunda-feira, era o ideal mesmo, porque ele entrou pra jogar muito mais como homem de marcação do que de construção e fazendo às vezes de lateral com o Gilberto. No segundo tempo, já achei desnecessária a permanência de um jogador na posição que ele tava, porque o Gilberto já tava bem recuado e o Avaí não insistia mais tanto pela esquerda. Fez uma boa atuação, discreto, mas boa atuação. Manteve a regularidade, apesar de eu achar que ele não deveria ter sido titular. Mais à frente, chegamos ao meio de campo, com Nenê. Pra mim, eu não vou dizer que pra mim é a grande decepção dessa partida, porque eu já não apostava muito mais em Nenê, mas acredito que pra massa tricolor seja a grande decepção dessa partida, porque era um cara que foi contratado com qualidade, na mente do torcedor é o cara que se equipara a Ganso no time, e ele não fez 20% do que Ganso fez quando joga pelo Fluminense. Jogou, por exemplo, numa partida contra o CSA, que foi semelhante a essa. Tem a vantagem até de ter sido substituído antes e não ter exposto quão lento ele já estava no segundo tempo, né? Não ficou ali cansado durante muito tempo, quanto o Ganso fica na maioria das vezes, e não conseguiu organizar jogadas. Tem gente que fala, Nenê é muito vertical, ele vai pra frente. Teve uma bola que pra mim foi clássica, que ele pega na lateral direita, no campo ofensivo, ele corre da lateral direita até a lateral esquerda em linha horizontal, com o Marcos Paulo tentando passar, e aqui na lateral esquerda ele perde a bola e dá o ataque pro time do Avaí. Torço pra que em 2020 o Fluminense consiga achar um jeito dele se encaixar, porque até agora ele parece um estranho no ninho dentro de campo. A relação fora é até boa, mas dentro de campo ele não conseguiu se achar no Fluminense ainda. A dupla de ataque, Johnny Gonzalez, Marcos Paulo. O Johnny Gonzalez continua sendo assistente de lateral. Eu conversei lá no grupo dos padrinhos do Raiz Tricolor, por sinal, seja padrinho, tá aparecendo aqui embaixo, vai lá e participa lá do grupo do WhatsApp, sendo padrinho, apoiando aqui o financiamento coletivo do canal. Mas a gente estava conversando lá e falando sobre essa formação que o Marcão tem utilizado, daqui a pouco eu já coloco isso no Marcão também, que foi uma boa realmente. O Fluminense se tornou um time mais consistente, apesar de diminuir o ritmo de intensidade ofensiva, mas o Fluminense é um time que marca melhor. Ele erra muito tecnicamente, mas defensivamente, na tática, o Fluminense é um time que até se defende melhor do que se defendeu, acho que em toda a temporada. E isso também é óbvio, o time que tem cobertor curto, se você tá se defendendo bem, você tá sacrificando o seu ataque. E esse é um dos pontos. Eu tava vendo a análise do Gerson Canhatinha lá no canal dele, e ele falando, né, que várias vezes o Fluminense roubava a bola, procurava alguém pra lançar, o Marcos Paulo tava lá na frente e o Johnny Gonzalez estava atrás dele, porque o Johnny Gonzalez estava marcando o ponta que veio aqui do time. Isso traz consistência defensiva pro Fluminense, faz com que o Fluminense se defenda melhor, só que sacrifica o Johnny, porque ele tem que disparar muito rápido, e foi isso que pra mim atrapalhou várias vezes ele e o Caio Henrique, que eles se embolavam, né, na saída juntos. Ele vai e ele volta, ele vai e ele volta. A gente sabe que o cara tem um vigor físico grande, mas ele também cansa, e isso tem afetado muito o desempenho dele, até mesmo em relação a gols. Não é estranho
que ele tenha marcado tão poucos gols desde que ele começou a fazer essa função de muita marcação e jogando mais afastado da área. Já no caso de Marcos Paulo, falo que é um bom tempo de que ele tem que jogar pelo meio. Aí tem muita gente que acha que eu tô falando de centroavante. Não necessariamente jogar de centroavante, que é aquele cara que faz a parede, faz o pivô de costa pro gol. Não tô falando desse cara. Então pode até ser também, mas acho que ele não é muito desse estilo. É o atacante que joga pelo meio, de frente pro gol. E ele tem muita qualidade pra isso. Mostra tanto nos números, né? Eu já falei esses números várias vezes, mas não me canso de repetir. Dos últimos 7 gols do Fluminense, ele marcou 4, marcaria o 5º se Patrick não entrasse bicando pra fazer o gol contra. O gol era dele, aquele gol ali. E dos outros 2 que sobrou, um de Wellington Nem e o outro de Johnny Gonzalez, com cruzamento e assistência dele. Ele não é o pontinha rápido ciscador ao estilo Evandro, Kelvin, Brenner, não. Ele é o jogador objetivo que joga pelo centro, mas joga de frente pro adversário e tem qualidade pro drible. É o grande jogador pra mim da temporada 2020 do Fluminense. Vai oscilar muito, com certeza, e a gente tem que estar preparado pra isso, mas ele já se mostra um jogador com muita qualidade pra ser vendido de repente na primeira oscilação. Falando de quem entrou, vou começar pelo final, Igor Julião, sem tempo nenhum, não dá nem pra falar da atuação. As outras 2 mudanças, Guilherme e Pablo Diego, convenhamos, né? Uma pra mim positiva pelo pouco tempo que mostrou. Mais uma vez ele tem uma atuação por um curto espaço de tempo. A única atuação por um espaço maior de tempo que a gente viu mesmo de Guilherme foi lá na estreia dele contra o Grêmio, totalmente desentrosado. Eu queria ver mais de Guilherme, porque tem futebol ali. Pra onde foi esse futebol? Se sumiu, se tá atrás de um péssimo físico, eu não sei. Mas já teve futebol ali. O cara não esquece. Então, queria vê-lo jogando um pouco mais nesse final de temporada, já que a gente não tem certeza sobre o futuro dele em 2020. Já do outro lado, Pablo Diego, eu não queria ver Pablo Diego jogando. Ele já teve muitas oportunidades. O Fluminense tinha chances em contra-ataques, precisava de um cara pra botar velocidade, já que o Johnny já tava começando a cansar, mas é um jogador importante na marcação, e ele bota o Pablo Diego, que entrou nas últimas vezes, muito mais pra marcar pela ponta do que como uma boa opção ofensiva. E não à toa mostrou isso mais uma vez, tendo a bola do jogo pra matar, e ele consegue cara a cara com o goleiro, ficou desesperado, perdeu, chutou, acho que a bola pega na trave antes de sair. Uma péssima substituição, e não só pela entrada do Pablo Diego, que eu já era contra, mas também porque tinha outras opções que fariam mais sentido naquele momento da partida para entrar no lugar de quem ele entrou, no lugar de Marcos Paulo. E com isso, meio que eu já, ao longo de tudo, eu já resumi a questão de Marcão, né? Só para acrescentar, a postura do time é o que mais me incomoda. 1-0 e você se defender contra um time muito melhor que o seu, eu entendo. Concordo? Cara, no final de campeonato eu concordo. Não é o jeito que eu quero o meu time jogando, mas eu até concordo, enfim, e deu certo contra o Palmeiras. Contra CSA, contra Atlético Mineiro em casa e contra o Avaí, não existe isso. Se tomar um gol no contra-ataque, tome com 20 minutos tentando matar o jogo. Não se segura daquela forma, uma forma covarde de jogar. Mais uma vez Marcão sendo covarde e mais uma vez custando 2 pontos pro Fluminense. A única coisa que a gente tira de bom desse jogo, nesse caso, é isso. É uma prova clara que o resultado talvez mascarasse. Uma prova clara de que Marcão não pode nem ser cogitado como técnico para 2020 do Fluminense. Então é isso. Não se esquece do like e da inscrição. Saudações tricolores e até a próxima. Valeu! Caraca, você por aqui chegou até o final desse vídeo, então você gosta bastante aqui do canal, né? Então se gosta bastante, aproveita para acompanhar. Aqui em cima o vídeo mais recente que eu enviei e aqui embaixo um vídeo que o YouTube separou especialmente para você. Não se esquece que é para apertar aqui para se inscrever e claro, muito obrigado pela moral que vocês têm me dado. Saudações tricolores.